alguns assuntos muito importantes para a vida da igreja. E, como eu fiz domingo passado, vou fazer uma breve revisão daquilo que vimos. Estamos indo com um pouco de calma para que os irmãos possam compreender algumas coisas. Porque vocês vão lembrar que lá no início nós fizemos alguns questionamentos, né, sobre algumas mudanças que aconteceram aqui na igreja. E estamos tentando chegar a algumas motivações destas mudanças, para que os irmãos compreendam, porque, por exemplo, quem é mais antigo na igreja, perceba de algumas coisas que há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, ou há 15 anos atrás, ocorriam, e agora não ocorrem mais. E, nesse sentido, nós fomos fazendo toda uma construção histórica do presbiterianismo desde sua origem, do presbiterianismo nos Estados Unidos, do presbiterianismo no Brasil, e, em alguma medida, do presbiterianismo aqui na nossa igreja ou na nossa cidade. E uma pergunta interessante: por que a fé reformada, puritana e confessional parece estar sendo descoberta somente agora, se já temos tanto tempo de presbiterianismo no Brasil? E, para responder essa pergunta, nós fomos a essa formação teológica mista, uma formação com uma teologia mista. Os irmãos lembram que, por um lado, eu falei que existia o seminário de Princeton, um seminário presbiteriano, inclusive o professor, o autor desse livro, Teologia Sistemática, Charles Hodge, um dos principais professores daquele seminário, inclusive foi ele quem pregou no dia em que Simonton teve a sua convicção quanto a vir ao Brasil como um pioneiro e pregar a palavra, e pregar o evangelho aqui no Brasil. Mas, se por um lado nós tínhamos a influência do seminário de Princeton, a influência de teólogos como Charles Hodge, por outro lado nós tínhamos a grande influência do chamado segundo grande despertamento. E eu trouxe para os irmãos algumas das características desse segundo grande despertamento, inclusive de um dos seus grandes expoentes, um homem chamado Charles Finney. E com Charles Finney começam algumas questões muito pragmáticas no seio da igreja, e lembrando que ele era alguém da igreja presbiteriana. Então, a igreja presbiteriana, inclusive, começou a ser duramente atacada naquele contexto, e no contexto do segundo grande despertamento é justamente quando vêm aqueles primeiros missionários para o Brasil. Por exemplo, uma das falas de Charles Finney, que eu li no domingo passado, e é importante ressaltar, ele pensando sobre a confissão de fé de Westminster, diz o seguinte, Charles Finney: o fato de que a confissão elaborada pela Assembleia de Westminster seria reconhecida pelo século XIX, o século dele, como um padrão para a igreja, ou para um grupo específico dessa igreja, não é apenas surpreendente, mas também, tenho de afirmar, bastante ridículo. Essa é uma declaração de Charles Finney. É tão ridículo na teologia quanto seria em qualquer outra ciência. Então, o que nós podemos observar? Nesse processo de formação, de influências aqueles primeiros missionários, nós temos uma teologia robusta, calvinista, reformada, mas, ao mesmo tempo, uma série de influências pragmáticas, inclusive, dentro dessas influências, um grande movimento anticonfessional, um movimento anticonfissão de fé, anti-símbolos de fé. E é isso que, em alguma medida, vai entrando no Brasil, através desse movimento que o pastor Alfredo muito bem explicou, esse movimento chamado evangelical, em que é contra nós utilizarmos no seio da igreja aquilo que nós temos como símbolos de fé. E lembrando, lá na segunda aula, que eu trouxe toda essa construção histórica sobre os símbolos de fé, a sua importância histórica, a sua importância teológica, a sua importância de defesa da fé, a sua importância para o seio da igreja. E, inclusive, os símbolos de fé não são coisas inventadas logo após a Reforma Protestante. Isso já surge no início da igreja, pensando ainda com o credo apostólico, o credo niceno-constantinopolitano, o credo de Atanásio, uma série de documentos naqueles primeiros séculos, e que depois, por um fenômeno histórico em que os irmãos tinham que declarar a fé que tinham, então várias confissões de fé, vários catecismos foram sendo elaborados. Catecismos com objetivo didático, que é o que nós temos feito aqui na abertura da EBD, com um breve catecismo, domingo após domingo. Se assim o Senhor Deus quiser, passaremos por todo o breve catecismo, e também as confissões de fé, dentre elas uma diversidade de confissões de fé, e lembrando que isso não é apenas algo dos presbiterianos, não é apenas algo nosso, mas os batistas têm pelo menos 2 confissões de fé, os luteranos têm uma série de documentos confessionais,
Os congregacionais, com a Declaração de Savoy, também têm os seus documentos confessionais. Então, um fenômeno que ocorre por uma diversidade de igrejas, por uma necessidade que os irmãos entendem ali naquelas circunstâncias, e nós entendemos que também é muito útil para nós. Então, nós temos essas duas influências, e estas influências chegam aos nossos pais do passado aqui no Brasil, do presbiterianismo no Brasil. Eu já expliquei, inclusive abrimos o texto desta declaração de Simonton, isso no seu Diário de Simonton, publicado pela editora Cultura Cristã, lá na página 125, e o destaque ali, muito embora seja uma declaração cheia de piedade, uma declaração de um irmão que está justamente, como foi ressaltado domingo passado, e é importante ressaltar isso para os irmãos, porque não é necessariamente uma crítica ao nosso pioneiro, mas é para que possamos perceber de forma até mesmo honesta as influências que estavam sobre a mente, sobre a teologia desse irmão do passado. Novamente, muito embora seja uma declaração cheia de piedade, de alguém que se gastou pelo Evangelho de uma forma que provavelmente eu não consiga me gastar e fazer e com um esforço braçal tremendo, mas ele tem aquela declaração que está em negrito. Quem me dera um batismo de fogo que consumisse as minhas escórias. E ele ali, com uma compreensão um tanto quanto influenciada por esses movimentos avivalistas, por uma série de conceitos tortuosos, ele pede do Senhor um batismo de fogo. E nós já trouxemos aqui o que significa o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo, como coisas que são antagônicas, inclusive. E o batismo com fogo é juízo do Senhor. E então, em certa medida, ele está pedindo ali para que o Senhor Deus o lance ao inferno, que o Senhor Deus o condene. É isso que ele está pedindo como fruto de toda esta influência. Dando continuidade, e aqui nós paramos. Após essa breve revisão, nós paramos aqui, sobre essa formação teológica precária. Porque o objetivo é que os irmãos possam acompanhando com tranquilidade esse processo. Vimos lá nos Estados Unidos essas duas influências que influenciam os nossos pioneiros e que também há uma série de contextos que influenciam o processo de formação dos nossos pastores. E aqui foi quando foi inserido o pastor Alfredo, trazendo aquelas excelentes respostas às perguntas que foram feitas. E hoje haverão mais algumas perguntas também. Por exemplo, dificuldades em estruturar um seminário com convicções reformadas. Foi uma extrema dificuldade isto. Além disso, nesse contexto, houve, por um breve momento, um seminário unido, um seminário interdenominacional. E lembrando, a tendência de algo interdenominacional é que as diferenças denominacionais sejam cada vez menos focadas para que haja ali uma espécie de coesão e aquele centro de estudo, aquele seminário possa se sustentar. Então, haviam professores presbiterianos, batistas, metodistas, congregacionais e assim por diante, pensando nas denominações do momento. Dificuldades em ter uma literatura reformada, e o próximo slide vai trazer algumas informações importantes para nós. Além disso, o liberalismo influenciando alguns seminários, inclusive seminários presbiterianos, uma formação meramente devocional, inclusive como uma reação à entrada do liberalismo, por um grande período a formação foi meramente devocional. Foi tirado todo o aspecto acadêmico que é necessário para a formação de um obreiro, de um ministro da palavra, foi retirado para apenas uma formação mais devocional, mais focada à teologia pastoral. E uma formação não confessional. E sobre isso, o pastor Alfredo trouxe a informação. Em nenhum momento do seu processo de formação, ele foi ensinado ou ele estudou sobre os símbolos de fé. Na verdade, não foram nem citados, pastor? Foi isso que foi trazido pelo Senhor. Então, durante todo este processo, não houve um estudo, não houve sequer algo mais raso sobre os nossos símbolos de fé. E nesse sentido, eu gostaria de trazer um testemunho pessoal, porque aí agora nós temos uma outra geração, que é a minha. Eu estou no seminário muito por causa da influência agora da nossa Junta de Educação Teológica, a qual o pastor Alfredo faz parte. A grade do curso, que é um curso só, muito embora hajam vários seminários, foi reestruturada há alguns anos. E dentre as disciplinas, há uma disciplina muito importante lá,
em que nós aprendemos sobre os símbolos de fé. Nós fazemos um estudo ainda panorâmico, porque nós não temos como estudar várias disciplinas somente sobre os símbolos de fé, mas nós vemos aspectos históricos, aspectos teológicos e uma série de informações sobre os nossos símbolos de fé. E, graças ao Senhor, os professores, sobretudo da grade de teologia sistemática, são professores confessionais. Então, o que isso traz para nós? Quando estamos estudando teologia sistemática, nós sempre estamos olhando para os nossos símbolos de fé. Isso faz com que os alunos tenham uma percepção mais aprofundada desses documentos tão caros e tão importantes para nós, em que nós subscrevemos. Inclusive, há alguns embates sobre isso, porque muitos desses irmãos que estão no seminário hoje ainda têm uma forte influência do evangelicalismo e uma forte influência anticonfessionalidade. E o que ocorre em alguns momentos? Esses embates. E é interessante, uma fala que inclusive foi minha em determinado momento, eu disse assim: meu irmão, se você não subscreve os símbolos de fé, ou se você discorda deles, você não tem como ser um pastor presbiteriano. Você pode ser um pastor, vai ser um servo do Senhor, mas em um outro rebanho. Mas dentro da igreja presbiteriana, nos é necessário, inclusive aos oficiais da igreja, subscrever os símbolos de fé. E então nós temos justamente essa entrada de uma forte influência confessional nos nossos seminários. Meus irmãos, pensando nesse aspecto das dificuldades em ter uma literatura reformada, gostaria de destacar algumas questões históricas ainda, para que os irmãos possam compreender. As institutas da religião cristã. Eu trouxe domingo passado, acabei não me aprofundando aqui em demonstrar o livro, mas esse documento que foi feito, a primeira versão em 1536 por João Calvino, e o presbiterianismo chega aqui no Brasil em 1859, mas somente em 1985 nós temos a primeira edição das Institutas. E por que eu destaco as Institutas aqui? Porque é um dos principais livros ou compêndios de teologia sistemática, reformada ou calvinista, inclusive o autor é João Calvino, e nós não tínhamos, por séculos, uma tradução para o português das Institutas de João Calvino. E em 1985 nós temos a primeira tradução, aquela ali a foto, né, da primeira edição. Só que nós tivemos um problema muito grande. Alguém já tentou ler o que está ali? A primeira citação? Não sei se vocês conseguiram decifrar. Importante, irmãos, Calvino escreveu em latim. Então, a sua língua materna era o francês, mas ele escreveu as Institutas primeiro em latim e depois ele mesmo fez uma tradução para o francês, eu acho que já na década de 1540. Mas diz o seguinte: finalmente, obtuperam que se não faz de mister farta cópias de argumentos. É até difícil de ler, né? Pois que seja ela dos próprios frutos se poder julgar. Haja vista que tem engendrado tão avultado acervo de seitas, cifra tão elevada de sediciosos tumultos, tão desbragada licenciosidade. Meus irmãos, isso aqui não é latim, é português, tá? Então, só para que os irmãos entendam, quando a primeira edição das Institutas de João Calvino, o nosso tradutor lá do passado, ele traduziu de uma forma que era quase que impossível de ler, apenas algumas porções que ficavam mais claras, e houve todo um desenvolvimento. Mas eu vou trazer aqui uma citação de um pastor chamado Walter Graciano Martins. Ele é um dos principais tradutores de várias dessas obras, inclusive esse livro que eu tenho aqui, foi ele quem fez a tradução, e ele quem fez essa revisão de 2006 e uma tradução mais recente de 2018 das Institutas. Ele diz o seguinte: no seu livro João Calvino no Brasil, Os Caminhos da Providência, quando foi publicado o primeiro volume da tradução das Institutas, feita pelo Dr. Valdir Carvalho Luz, eu o recebi pelo correio e com sofreguidão o abri e passei a ler. O mundo foi despencando sobre minha cabeça, pois comparava as duas redações, a em espanhol e a em português, sendo pouco a pouco dominado pela descrença, perguntando-me se era possível que a leitura em outra língua pudesse ser mais fácil de ler em meu próprio idioma. Passei então a perceber que o Brasil continuaria jejuno da grande obra do nosso reformador. O que ele traz aqui? Um sentimento de grande frustração.
ele estava ali com as institutas em espanhol e as institutas em português. E então ele percebe que era muito mais fácil ler as institutas em espanhol do que em português, justamente por esse tipo de tradução. Mas esse mesmo autor, ele é chamado pela editora Cultura Cristã, lá em cima é a nossa Casa Editora Presbiteriana, o antigo nome da editora Cultura Cristã, que é da denominação, da nossa denominação. Em 2006 ele faz uma revisão. Ele não tem como fazer uma nova tradução, ele faz apenas uma revisão, mas já deixa o texto um pouquinho melhor. E ele diz o seguinte: finalmente ponderam que não se faz necessário farta cópia de argumentos, pois o que ela é se pode julgar pelos próprios frutos, visto que tem engendrado tão avultado acervo de seitas, cifra tão elevada de tumultos sediciosos, tão indecorosa licenciosidade. Meus irmãos, aqui o contexto é logo no início, na introdução das institutas, e Calvino está trazendo um eco das acusações do catolicismo romano ao protestantismo, ou das acusações do catolicismo romano ao movimento reformado, e dizendo, por exemplo, que o protestantismo traz uma série de seitas, tem uma série de problemas causados pelo protestantismo, e aqui Calvino está registrando essa acusação para depois refutá-la. Continuando, há uma outra edição, já um pouco mais recente, 2007, da editora Unesp. E aquele mesmo trecho já diz o seguinte: por fim, dizem não haver necessidade de muitos argumentos, dado ser possível julgar de que gênero seja, por meio de seus frutos, visto ter produzido tamanha quantidade de seitas, tantas agitações sediciosas, tal licenciosidade de vícios. Meus irmãos, é interessante como que é o Senhor Deus em sua providência. Nós tínhamos uma editora cristã que produz aquela primeira edição, inclusive a segunda das institutas. Mas então, um homem ímpio, governador do estado de São Paulo, chega à editora da Unesp, da faculdade, da universidade ali daquela região, e fala, ele era um admirador de Calvino, e fala, olha, eu quero uma tradução das institutas de Calvino. E então há essa tradução feita por uma série de pessoas que, inclusive, que eram peritos no latim, que fazem essa tradução, mas que não necessariamente eram servos do Senhor. E graças a ele, em sua providência, alguém que não é necessariamente temente ao Senhor, propõe que isso ocorra, utiliza-se da sua influência para que isso ocorra, e então nós temos uma outra tradução que tem um texto, inclusive, muito mais tranquilo de ser lido. Essa aqui é a tradução que eu trouxe, esse livrinho aqui, alguns irmãos puderam ver, inclusive, dar uma folhada, tirar alguma curiosidade. Essa é uma edição da editora Fiel, já que é o Walter Graciano Martins o que fez aquela declaração. Ele faz a tradução das institutas de 1536. Apenas uma informação para os irmãos. João Calvino, em 1536, ele faz a primeira edição das institutas. E ele faz uma série de outras edições. E conforme o tempo, conforme a experiência, o trabalho pastoral e a sua própria pesquisa, ele vai ampliando o texto. Não necessariamente que ele vá mudando de teologia, porque o escopo da teologia continua o mesmo. Mas algo que ele tratava em apenas 2, 3 parágrafos, agora ele escreve 1, 2 capítulos. E então, um texto que era talvez um pouco mais grosso do que essa Bíblia, já se torna um compêndio com 4 volumes. Essa tradução é da primeira edição ainda. Então, é um volume só, mais ou menos dessa grossura, e ele vai, naquela mesma parte, ter a seguinte tradução. Finalmente, no caso os católicos romanos, dizem que não há necessidade de tantos argumentos, porque, por meio de seus frutos, é possível conhecer o que ela é, já que tem produzido de si mesma tão grande aglomerado de seitas, tantas revoltas e tumultos, e licenciosidade tão ferrenha. Vocês percebem a diferença do texto, né? Desse para aquele primeiro, que nós até temos dificuldade de ler, de forma tão distinta que é daquilo que nós falamos no nosso dia a dia. O que acontece? Então, o senhor ainda estava no seminário, né, pastor, quando a primeira edição saiu. Temos ali um grupo de irmãos nossos, piedosos, que estão no seu processo de formação. Nós temos as institutas sendo lançadas no Brasil, mas o que acontece? Esses irmãos não conseguem ler. Era muito mais fácil ler, por exemplo, em espanhol, como tinha já os irmãos lendo em espanhol, lendo outros livros em espanhol ou em inglês. Somente já nos anos 2000 nós vamos ter edições mais tranquilas de serem lidas.
E então a teologia calvinista, a teologia de Calvino pode ser mais aprofundada no seio da igreja. E é isso que eu quero que os irmãos possam perceber. Nós somos fruto de uma série de contextos que vão ocorrendo e uma série de transformações. Inclusive aqui, outras literaturas importantes. A Teologia Sistemática, eu também trouxe esse livro domingo passado. A primeira edição dela em português é apenas de 1990, então, e hoje é o livro-texto dos seminários todos da Igreja Presbiteriana. É uma teologia muito boa, de um único volume, ainda tem outras muito mais aprofundadas, mas para um livro-texto, um livro-guia, ela é muito, muito boa mesmo. Essa teologia de Berkhof, ele viveu de 1873 a 1957, mas em português, apenas em 1990 tivemos a primeira edição. E uma tiragem pequena ainda, fazendo as contas pelas informações da editora, temos hoje, juntando as edições e reimpressões, em torno de 35 mil livros espalhados pelo Brasil, livros impressos, né? Tem as versões digitais e tudo, tem algumas bibliotecas eletrônicas hoje, como, por exemplo, o Logos, que tem essa teologia sistemática e, inclusive, você encontra no Kindle. Mas, apenas várias décadas depois do falecimento do autor, é que nós temos acesso a esse livro em língua portuguesa, para que, então, possamos ter uma influência de uma fé calvinista e reformada de fato entrando nos nossos seminários e no processo de formação das igrejas de um modo geral. Além disso, eu trouxe aqui alguns livros muito importantes que são, por assim dizer, livros que viraram a chave. Muitos teólogos e muitos pastores, quando lidaram com alguns desses livros, então foi como que as suas mentes sendo abertas. E houve uma transformação de mentalidade. Um deles é Calvinismo, de Abraham Kuyper. Esse livro surge de uma série de palestras que Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro da Holanda, um pastor ali da Igreja Reformada Holandesa, autor de uma diversidade de livros, e graças ao Senhor temos aí várias obras dele já traduzidas e outras em processo de tradução. Ele dá uma série de palestras, não na Holanda, mas nos Estados Unidos. E essas palestras são compiladas em um livro, um volume que se chama Calvinismo. E ele vai trazer uma perspectiva da fé calvinista quanto à sua amplitude, uma abertura, um alargamento de fronteiras. Como que o calvinismo e a fé reformada lida com a arte, como que lida com a música, como que lida com a política, como que lida com a cultura, como que é a compreensão da nossa fé de uma forma muito mais abrangente do que apenas o convívio do dia a dia da igreja. E isso traz para nós, meus irmãos, uma grande influência, porque é justamente isso, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo é ampliada. Mas, novamente, ele viveu, eu trago ali a época que o autor viveu, para que possamos observar o tempo dele de vida, e somente quando nós tivemos essa literatura em português, ali quase 80 anos depois do falecimento de Abraham Kuyper. E foi um certo tempo antes do seu falecimento que ele proferiu essas palestras e então o livro foi compilado. Mas, além disso, eu também trouxe esse livro, O Cristo dos Pactos, em 2002 apenas. Então, novamente, o livro Calvinismo, somente em 2002. O livro O Cristo dos Pactos, somente também em 2002. O autor O. Palmer Robertson ainda é vivo, já um senhor bem idoso, mas ainda vivo, um pastor sul-africano. E ele escreveu esse livro em 1980, sua publicação original. Então, já algumas décadas depois que nós temos esse livro no Brasil. E é interessante, novamente, o pastor Alfredo até citou na última aula, esse livro foi importante na vida de pastores diversos pelo Brasil e, inclusive, do nosso presbitério. Pastores nossos, inclusive o nosso pastor, o pastor Marcos, que foi citado, quando lidam com este livro, então a sua mente é aberta para aquilo que nós entendemos como aliancismo. Porque o que acontecia? Muitos pastores saíam do seminário com uma teologia dispensacionalista. E, para quem ainda não compreendeu bem a diferença, daqui a pouco nós vamos entender melhor o que pode diferenciar uma coisa da outra. Mas, então, nós tínhamos uma formação de pastores presbiterianos, que têm uma teologia confessional aliancista ou pactual, mas que saíam com uma outra compreensão e uma outra visão sobre as Escrituras. Mas, então, esse livro, muito importante, utilizado pelo Senhor em nosso contexto, vem em 2002. E, a partir daí, vários dos nossos pastores vão sendo influenciados.
Além disso, muito mais recente, a Dogmática Reformada, e é aquele que está na foto. São 4 volumes, 4 livrões dessa largura aqui. São milhares de páginas, tudo junto. E é da teologia de um homem holandês, né, de um professor de teologia sistemática holandês, chamado Herman Bavinck. Ele viveu de 1854 a 1921. Foi o sucessor de Abraham Kuyper, lá na Universidade da Holanda, no Seminário da Holanda, na cadeira de teologia sistemática. E, com a sua experiência, ele escreve esse grande volume de teologia sistemática, chamado Dogmática Reformada, mas só chega apenas à língua portuguesa apenas no ano de 2012. Então, meus irmãos, vocês podem perceber este movimento, né? A partir dos anos 2000, e inclusive anos muito mais recentes, que nós vamos ter esse grande movimento de tradução. Esse livro aqui, que é de um antigo pastor presbiteriano, Charles Rod, ele, salvo engano, eu vou confirmar aqui, é apenas de 2001. Então, se ele estivesse no slide, ele estaria ali naquele mesmo contexto. Ano 2001, 2002, nós temos aí já algumas obras sendo traduzidas. Mas não apenas isso. Não sei se você utiliza a Bíblia de Genebra. Alguém aqui tem a Bíblia de Genebra? Eu tenho a minha, que eu ganhei de presente da Lilian, há acho que 13 anos atrás, 12 anos atrás. Já está bem surrada a bichinha. Nessa versão que eu tenho, se você tiver a mesma versão que eu ou uma versão posterior, você vai ver lá atrás uma série de auxílios, que tem alguns documentos muito importantes, que nós já falamos aqui. As 3 formas de unidade da Igreja Reformada são elas: os cânones de Dort, Confissão Belga e Catecismo de Heidelberg. Nós lemos algo da Confissão Belga e do Catecismo de Heidelberg lá na segunda aula. Além disso, tem os documentos que nós subscrevemos: Confissão de Fé de Westminster, Breve Catecismo e Catecismo Maior. Mas é interessante que, inclusive, isso é alterado na própria Bíblia de Genebra. A sua primeira versão em português, de 1999, nos auxílios adicionais, não havia qualquer menção do símbolo de fé, no geral, qualquer símbolo de fé, tampouco dos nossos símbolos de fé. Essa é a edição de 1999. Havia alguns artigos no final muito úteis, inclusive um deles, do pastor James Boyce, um pastor presbiteriano, sobre a fé reformada, e ele destaca alguns pontos, inclusive isso lembra muito da fala do pastor Alfredo. A doutrina das Escrituras, a importância e o fato de que as Escrituras são palavra de Deus, a soberania de Deus, os 5 pontos do calvinismo e sobre o mandato cultural. E em nenhum momento nesse artigo ele cita os documentos da reforma, esses grandes documentos, qualquer um dos símbolos de fé, mesmo que fosse um outro que nós não subscrevemos. Apenas na edição de 2003, além de outros auxílios e dos comentários, que são muito úteis, foram inseridos estes documentos. Então, os irmãos conseguem observar, né, que apenas a partir dos anos 2000 nós temos essa entrada, como se fosse um movimento histórico de cada vez mais indo a Igreja Presbiteriana e uma série de outras igrejas se aproximando da fé reformada, da fé calvinista, e a literatura foi sendo ampliada. E com isso, acabou não ficando muito bonito ali, mas com isso, algumas mudanças foram ocorrendo com o tempo. A primeira delas, por exemplo, é a nossa compreensão sobre o culto. O que é o culto? Inclusive, tem algo muito importante para nós, que são os princípios de liturgia, ou o princípio regulador do culto. Quanto aos princípios de liturgia, nós temos, inclusive, no nosso documento, lá de 1951, a primeira edição, que foi trazida lá, inclusive, uma parte dos princípios de liturgia foi lida pelo pastor Alfredo domingo passado, e diz assim, no nosso princípio de liturgia, sobre o culto público. O culto público é um ato religioso através do qual o povo de Deus adora ao Senhor, entrando em comunhão com Ele, fazendo-lhe confissão de pecados e buscando, pela mediação de Jesus Cristo, o perdão, a santificação da vida e o crescimento espiritual. No momento do culto público, é a ocasião oportuna para a proclamação da mensagem redentora do Evangelho de Cristo e para a doutrinação e congraçamento dos crentes. E há uma série de outros aspectos sobre o princípio regulador do culto que estão no nosso documento, com base nas Sagradas Escrituras e com base nos documentos em que nós subscrevemos. Inclusive, meus irmãos,
há uma diferença muito importante sobre aquilo que nós entendemos por princípio regulador do culto. E o que significa o princípio regulador do culto? Nós cultuamos a Deus somente com base naquilo que as Escrituras claramente expressam que devem fazer parte do culto. Esse é o princípio que regula o nosso culto. Por isso que algumas práticas nós não temos, e outras práticas que tinham acabaram deixando de existir. Mas há um outro princípio que vem, inclusive, junto ali do luteranismo e vem com toda uma cadeia histórica, que é o quê? Se a Bíblia não condena, podemos fazer. Ou seja, se nas Sagradas Escrituras não diz expressamente que aquilo não deve estar no culto, então nós podemos fazer. E isso você pode ver essa diferença entre igrejas em que tem um culto muito mais aberto, com muito mais aspectos distintos, inclusive com um padrão totalmente diferente do outro, em igrejas distintas, mas aquelas igrejas que buscam seguir o princípio regulador do culto, aquilo apenas que está expresso nas Escrituras, leitura da palavra, proclamação do Evangelho, cânticos espirituais, o cântico dos salmos, né, que é a salmodia inclusiva, incluir o cântico dos salmos nos nossos cânticos, a prática da oração, isso faz parte do culto. E os nossos sacramentos, né, o batismo e a ceia, sendo inseridos no culto, apenas isso faz parte do culto. Então, outras práticas vão sendo deixadas de lado, e isso vai ao segundo tópico ali, retirada de práticas antigas. Além disso, meus irmãos, há também quanto às músicas cantadas. Os irmãos percebem claramente, inclusive nós tivemos já algumas conversas com várias pessoas, antigamente, mas atualmente, sobre a diferença nos cânticos da igreja. Os irmãos que são muito novinhos na igreja, talvez não tenham essa percepção, mas aqueles que estão há alguns anos puderam perceber claramente um movimento de mudança em como funcionam os cânticos na igreja, inclusive uma grande preocupação com as letras. E apenas por curiosidade, eu trouxe aqui 2 letras de 2 hinos que estão no Inário Novo Cântico, no nosso Inário. E, para esclarecer aos irmãos, eu tive uma conversa muito breve com o pastor Heleno, e ele deixou claro que o Conselho de Hinologia e Inódia, que inclusive gere ali o Inário Novo Cântico, já tem um documento buscando a revisão de vários hinos, e que vai ser analisado pelo Supremo Concílio, a reunião conciliar máxima da nossa igreja, neste ano. O hino 4 que nós cantamos aqui na igreja, Culto à Trindade. Uma versão antiga dele diz o seguinte: Deus está no templo, Pai onipotente, aos seus pés nos humilhamos. Deus está no templo. Cristo está no templo, sumo benefício. Por seu sangue nos foi dado. Cristo está no templo. E assim continua. Alguém lembra como é cantado hoje em dia? Cristo está presente. Não no templo, mas presente. O que traz aqui para nós? Justamente essa compreensão de que a igreja é como que um templo, trazendo toda aquela concepção que vem de um pensamento de trazer aquela construção lá do Antigo Testamento para hoje, como que trazendo este lugar aqui, este auditório, este amontoado de tijolos, telhado, barro, areia, cimento, como se fosse um lugar santo. Mas esse lugar aqui não é um lugar santo, nem necessário para que nós possamos prestar um culto verdadeiro ao nosso Senhor. Nós podíamos nos reunir debaixo de uma árvore, na casa de alguns dos meus queridos irmãos, lá atrás no salão social, para pudéssemos estar cultuando ao Senhor. Por isso que nós cantamos Cristo está presente. Porque se estivermos num templo ou não, o Senhor Jesus, o Senhor Deus está presente. E é justamente alguns ecos de compreensões um tanto quanto equivocadas que estão presentes, inclusive, no nosso inário. E com a graça do Senhor, isso vai ser mudado muito em breve. Um outro hino, hino 215, chamado Apelo. Ele tem alguns ecos de compreensão sobre aquilo que está em Apocalipse 3:20, quando, na carta à igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Ele diz o seguinte: Jesus, estás à porta do aflito coração, e queres fazer nele perene habitação. E então, como se fosse a resposta das pessoas: cristãos jamais seremos, nem filhos do Senhor, se não fizer morada em nós o Salvador. Novamente: Jesus, estás batendo com traspassada mão, espinhos tem na fronte, nos olhos compaixão. Com amor incompreensível esperas sem cansar,
por causa do pecado, não podes tu entrar. Novamente, Jesus nos ama tanto, bondoso ao teu olhar, sofreste no Calvário assim, a fim de nos salvar. Senhor, com fé abrimos o nosso coração. Ó, entra e faze nele eterna habitação. Amém. Meus irmãos, vocês conseguem perceber algumas coisas que estão nesta letra, né? Primeiramente, aquela compreensão que tem em vários dos nossos queridos irmãos, mas que diz assim: eis que estou à porta e bato, e inserem ali um coração, que não está no texto. E eis que estou à porta do teu coração e bato, e se você abrir, porque eu estou aqui insistindo e pedindo, por favor, com caridade, abra o seu coração para que eu entre. É esse pensamento que está neste hino. E então nós temos a resposta: eu abro meu coração para que o Senhor entre, com fé eu abro meu coração. Este pensamento, o hino tem vários momentos muito belos, nós temos que reconhecer isto, mas também há este pequenino problema nele. E novamente, né, esse conselho de Enologia e Inódia vai trazer uma série de sugestões de modificação para que o nosso hinário seja reestruturado. Mas, meus irmãos, além dos cânticos, e não somente hinos, né, nós passamos a nos preocupar em cantar mais hinos e incluir a salmodia nos nossos cânticos, na vida da igreja. Nós passamos, então, a perceber e a valorizar os símbolos de fé, ressaltar a sua importância, sua necessidade para a vida da igreja. Esse é um movimento que vem vindo até nós, ano após ano. Inclusive, a nossa compreensão sobre o dia do Senhor, a sua importância, a sua necessidade para nós, e aquilo que o Senhor Deus diz que devemos fazer, ou que não devemos fazer no dia do Senhor. Como nós lidamos com o dia do Senhor, o domingo, que há essa mudança do sábado, do 7º dia, para o primeiro dia da semana, que é o dia da ressurreição de Cristo. E desde lá do passado, os nossos irmãos, inclusive em Atos, podemos perceber os irmãos se reunindo aos domingos, inclusive ali tendo o partir do pão aos domingos. E nesse sentido, meus irmãos, lembrando sobre o partir do pão, que é a ceia, a mesa de Cristo, nós tivemos uma pergunta muito interessante semana passada, do Paulinho. Não sei se ele está aqui hoje. Não. Bem aqui na frente, eu procurando lá atrás. O Paulinho trouxe uma pergunta muito importante sobre por que nós não temos ceia do Senhor todos os domingos. E apenas por curiosidade, meu irmão, nós vamos conversar essa semana já. Vamos conversar essa semana já em âmbito de conselho sobre isso. Mas uma questão histórica para que os irmãos entendam o que está por trás da nossa prática atual da igreja. Porque é importante nós conhecermos isto para que nós entendamos algumas coisas que fazemos hoje. João Calvino, nas Institutas, ele já defendia que em todo culto deveria haver o distribuir do pão e do vinho, a mesa do Senhor, todo culto ao Senhor. Então, se tínhamos 3 cultos ao domingo, de manhã, de tarde e de noite, nos 3 cultos haveria a distribuição do pão e do vinho. Só que o que acontece? Ele teve que lutar e brigar ferrenhamente contra a administração de Genebra. Naquele tempo, o conselho da cidade, os magistrados, que são os governantes da cidade, eles estavam, por assim dizer, ainda governando sobre a igreja, de um modo geral, da região. Ainda não tinha aquela compreensão de diferentes esferas, de diferentes campos que têm a sua própria soberania, o seu próprio governo. Então, qual é a compreensão daqueles governantes? Vai ficar muito caro termos ceia todo culto. Tem que comprar pão e vinho para esse povo todo. Então, o que nós vamos fazer? E ele já tinha uma prática, inclusive, romanista, que vem ainda e vai perpetrar ali ainda em Genebra e outras cidades da região, já com a influência reformada. Eles tinham a ceia apenas 4 vezes por ano. Ou então apenas seguindo um calendário litúrgico, na Páscoa, no Natal e em outras ocasiões. E o que Calvino vai fazer? Ele vai brigar para que houvesse ceia todo culto. Mas dentro dessa briga, os lados cedem. E então, se por um lado eles queriam apenas 4 vezes por ano, ou às vezes até 1 vez por ano apenas, e Calvino queria todo domingo, o que ocorre? Há, por assim dizer, um consenso, e Calvino começa a fazer assim: olha, temos aqui tantas igrejas, todo domingo uma dessas igrejas vai estar fazendo ceia, e assim todo domingo teremos ceia. Só que aí, por causa desta briga,
a ceia fica estabelecida como apenas uma vez por mês. É como que foi achado um meio termo. Não porque Calvino tenha cedido em sua teologia, mas como ainda havia aquele domínio do Estado sobre a prática da igreja ali, naquele contexto, ele acaba tendo que ceder. Mas qual foi justamente a sua metodologia? Uma vez por mês em cada igreja, mas todo domingo uma das igrejas tinha ceia. Então os irmãos podiam, digamos que, ir revezando de igreja para estar sempre participando da mesa do Senhor, porque era comum que as igrejas fizessem mais de um culto aos domingos. Então quem se reunia aqui pela manhã e ia ter ceia lá na outra igreja. Então pela tarde eu ia participar da ceia do Senhor durante o culto lá na outra igreja. E então é assim que começa a prática de ceia uma vez por mês. E agora o nosso pensamento é: como faremos? Vamos resgatar a ceia todos os domingos? Vamos pensar um pouco sobre isso. Além disso, meus irmãos, sobre o aliancismo, algo muito importante, muito caro para a nossa fé. Uma teologia aliancista, uma teologia pactual. Há uma diferença entre aliancismo e dispensacionalismo. E eu não vou responder isso para os irmãos, quem vai responder é o pastor Alfredo. E nesse sentido, já entra a participação do nosso pastor. Já temos aqui, eu trouxe aqui 3 perguntas. E a primeira delas é uma percepção que eu tenho, pastor. E eu gostaria de saber se o senhor também tem, ainda mais o senhor que percorre aí por diversas igrejas, diversos contextos. O senhor consegue ver um movimento de aproximação à fé reformada no Brasil e dentro da IPB? Repetindo, o senhor consegue ver um movimento de aproximação à fé reformada no Brasil e dentro da IPB? Malandragem do nosso professor, né? Se eu entendi bem a pergunta, você está falando essa migração de outras denominações para a teologia reformada, é isso? Se isso está acontecendo? Sim. A gente tem vivido um fenômeno muito grande, inclusive aqui mesmo em Roraima, a gente tem observado isso. Talvez a igreja que mais receba irmãos de denominações pentecostais e evangelicais para a teologia reformada é a terceira igreja do pastor Marcos. O pastor Marcos, ele tem uma série de pessoas que saem principalmente da Assembleia de Deus, e ele então ali vai e adota a teologia reformada. Nós temos até uma família muito querida que veio para cá, que é o Laílson, né? E toda a sua casa, que é um exemplo disso. Então, de fato, tem surgido, vamos dizer assim, esse processo migratório para a igreja presbiteriana. Mas não somente isso, mas também nós temos denominações que se tornam reformadas. Inclusive, tem uma coisa interessante, que tem um movimento batista no Brasil, onde um grupo que está tentando influenciar o restante, eles não estão satisfeitos apenas com adotar uma teologia reformada, só para que os irmãos entendam. Essas denominações, quando elas assumem uma teologia reformada, ela assume apenas na soteriologia. O que é soteriologia? É a doutrina da salvação. Então, eles adotam apenas os chamados 5 pontos calvinistas, né? Depravação total, eleição incondicional, né? Enfim, todo o que os irmãos conhecem bem. Mas não adotam o restante. Então, a gente até usa uma expressão, eles são tulipados, porque vem do tulip, né? Mas eles preservam a sua visão dispensacionalista, que é uma visão bastante forte. Só que há um movimento hoje batista, onde eles estão redescobrindo a Confissão de Londres. A Confissão de Londres é, na verdade, uma adaptação com pequeninas mudanças da nossa confissão de fé. Então, se você lê a Confissão de Fé batista, você está lendo a Confissão de Fé de Westminster. Eles mudam apenas alguns pontos, né, que é a questão do batismo, casamento e divórcio, eles também mudam, tem forma de governo, eles mudam esses pontos, adaptando, mas é a mesma. Eu até fico satisfeito com isso, né, porque os batistas estão voltando novamente à sua concepção histórica, que não era dispensacionalista, mas era aliancista. Então, de fato, nós temos essas denominações. Nós temos a Igreja Assembleia de Deus Reformada, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.
É isso mesmo que você ouviu, é Igreja Assembleia de Deus Reformada. É claro que eles não adotam o aliancismo, mas eles adotam o TULIP, né? Que seriam os 5 pontos calvinistas. E dentro da IPB também existe um forte movimento, né, de retorno para a teologia reformada. Nem todas as igrejas ainda se tornaram devidamente reformadas. O nosso presbitério mesmo é um exemplo disso, né? Nem todas as igrejas do nosso presbitério adotaram um culto reformado, uma aplicação estrita dos símbolos de fé, mas a esmagadora maioria das igrejas do nosso presbitério assumem essa posição reformada, essa posição que inclui, inclusive, o aliancismo. Então, de fato, tem acontecido isso. Um exemplo que possa ser trazido é uma discussão. Eu sou relator de uma comissão do Supremo Concílio, uma das mais cabeludas que existe, mais problemáticas, onde se faz uma análise da pergunta 158 do nosso Catecismo Maior. Foi tomada uma decisão há 4 anos que fere essa pergunta, né? E agora está sendo retomado. O que eu quero trazer com isso? Depois, se você tiver curiosidade, leia lá o que diz a pergunta 158 do nosso Catecismo Maior, não é o breve. Mas qual é a preocupação? É exatamente essa preocupação de sermos reformados e termos uma tradição reformada. É importante nós entendermos que a igreja presbiteriana, como uma igreja reformada, ela tem a Escritura Sagrada como autoridade geradora de tudo aquilo que nós pensamos. Mas a igreja presbiteriana, ela também adota uma tradição como autoridade. Isso é que muitos presbiterianos não sabem. Se eu perguntasse aqui, qual é a única autoridade que nós temos em termos de doutrina? Acho que a maioria talvez respondesse: a Bíblia. É assim que os presbiterianos creem? Muitos diriam sim, e eu diria não. Nós não cremos assim. Nós cremos que existe a autoridade dos nossos símbolos de fé, que nós subscrevemos. A questão é que a Escritura Sagrada, ela está acima de tudo, e dela decorrem os símbolos de fé. Então nós temos a Escritura, temos a tradição, é isso mesmo, a tradição da igreja. A gente fica com medo de falar isso por causa da teologia romana, mas não, isso é nosso. Temos a tradição, e abaixo dos nossos símbolos de fé temos as interpretações individuais, né? Como, por exemplo, o que o Zé mostrou aqui, né? Nós temos um compêndio de teologia. Esse compêndio foi escrito por alguém. Ele não decorre de um concílio, não decorre de um símbolo de fé. Mas esse compêndio aqui, ele tem que estar de acordo com os símbolos de fé que estão de acordo com a Escritura Sagrada. Então, de fato, é algo... E por que isso acontece? Porque nenhum presbiteriano ou nenhuma igreja reformada autoriza os membros a interpretarem a Bíblia. Isso é proibido. É proibido ao crente individual interpretar. Então, nós não temos a chamada livre interpretação. Não cabe a eles. Esse negócio do crente chegar, não, mas eu acho, você não acha nada. Você não acha nada. Não compete a você fazer isso. O que o Sola Escritura trouxe foi o livre exame das Escrituras. Aí você é livre. Você vai examinar as Escrituras para ver se de fato ela está de acordo com os símbolos de fé, né? E aquilo que é pregado todos os domingos. A interpretação da Escritura dentro da visão reformada, ela só pode acontecer mediante concílio. É quando um concílio se reúne, e aí pastores, teólogos, devidamente autorizados pela denominação, vão se debruçar para fazer a interpretação. Então é de fato algo muito importante, porque por causa dessa perda
né, de que o crente individual lhe é proibido a livre interpretação, ele deve apenas ter o livre exame, é que surgem as maiores heresias que nós temos encontrado por aí, inclusive dentro da própria igreja presbiteriana. Só a título de curiosidade, eu tenho lidado com várias pessoas que se denominam pentecostais reformados. O que significa ser um pentecostal reformado? Lembrando daquilo que o pastor Alfredo trouxe. Aquele que é um pentecostal, mas ele crê, por exemplo, na depravação total, que o homem, por si mesmo, ele está morto em pecado, ele não tem como se chegar sozinho ao Senhor. É o Senhor que vem, e na predestinação, depravação total, predestinação, a eleição incondicional, às vezes ele escorrega em um outro ponto, e principalmente a questão da perseverança dos santos, que muitos deles ainda são muito apegados ao fato de se perder a salvação. Mas, além disso, esses irmãos continuam defendendo de forma muito firme a contemporaneidade dos dons. Ou seja, o dom de línguas existe ainda hoje, é válido ainda hoje. O dom de revelação, de sonhos, isso tudo ainda é válido hoje. Então, tem um movimento de aderir à TULIP, né, aos 5 pontos do calvinismo, ou pelo menos alguns desses pontos, mas, ao mesmo tempo, ainda defender alguns dos distintivos da fé pentecostal. Então, eu já tenho lidado com algumas pessoas em que se declaram justamente, não, eu sou um reformado pentecostal, eu sou um pentecostal reformado. Mas, além disso, pastor, uma outra... aí a Sandra disse que conhece alguém que é adventista reformado. Dando continuidade às perguntas, eu falei sobre essa virada de chave do dispensacionalismo para o aliancismo, inclusive da influência daquele livro, O Cristo dos Pactos, que ele vai tratar sobre isto, sobre o pacto do Senhor com o seu povo. A segunda pergunta, de forma resumida, como o Senhor poderia diferenciar o aliancismo do dispensacionalismo? Né? E como isso afeta a nossa visão sobre as Escrituras? Diferenciar uma coisa da outra e como isso afeta a nossa visão sobre as Escrituras. Para a gente entender a visão teológica de alguém, a gente precisa entender a visão de mundo que ela tem. Por exemplo, uma coisa que é até melancólico, né? Tem muito crente que bate na Igreja Católica Romana, nesse ponto ele tem razão, mas sem desconhecer a base da teologia dessa igreja. Como é que um católico romano vê o mundo? Ele vê o mundo, ele está dividido em duas áreas, sendo que uma se sobrepõe à outra, que é graça e natureza. Então, tudo que o católico romano pensa, política, sociedade, economia, igreja, moralidade, tudo é com base em graça e natureza. Muito influenciado pela chamada teologia e filosofia tomista, que é de Tomás de Aquino. Como é que nós entendemos a visão do reformado? É aí que está. Como é que é a estrutura de visão do reformado? A estrutura da visão do reformado nós olhamos para tudo que existe no universo a partir de criação, queda, redenção e consumação. Então, é nesse aspecto que a gente vai ver, por exemplo, se uma determinada prática ou se um determinado costume está na queda, se outra prática e outro costume está na redenção, se outra prática e outro costume traz um eco da criação. Então, o cristão reformado, ele vê o mundo dessa maneira: criação, queda, redenção, consumação. O dispensacionalismo, é preciso que se diga que o dispensacionalismo é um movimento muito novo na história da igreja, ele surge no século passado, e a motivação para se criar essa teologia, ela é nobre, ela é admirável, porque o dispensacionalismo ele surge como uma resposta ao liberalismo. Você tem o liberalismo, e o liberalismo então ele começa a causar muitos males dentro da igreja. Irmãos fiéis, piedosos, homens de Deus, de oração, que tinha toda uma visão clara da Escritura Sagrada, eles se levantam e eles criam então uma teologia de visão da Escritura Sagrada, porque o que acontece? O liberal dizia o seguinte: a Bíblia ela precisa ser vista como um livro incoerente.
né? É isso que o liberal dizia. Por que é incoerente? Porque o Deus do Velho Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. A impressão que se tem é essa. Isso é uma heresia antiga, a gente está estudando 1 João, os gnósticos já diziam isso. Né? Que era você tinha ali o demiurgo, que era o Deus mau, e o Deus oculto, que é o Deus do Novo Testamento. E aí esses irmãos disseram, nós temos que dar uma resposta, por que é diferente? Aí o que eles fizeram? Baseados, não diretamente, mas numa divisão que é feita por Santo Agostinho, eles vão dividir toda a visão do universo em 7 etapas, 7 eras, onde ele vai dizer que cada era é uma economia distinta. Então, Deus salva as pessoas de modo diferenciado. Eles vão dizendo o seguinte, que da forma como Deus, por exemplo, salva até Noé de um jeito, de Noé a Abraão é de outro jeito, de Abraão até Moisés é de outro jeito. Por isso que o dispensacionalismo ele traz essa visão que nos é estranha, né? Porque ele diz que o Velho Testamento é a lei e o Novo Testamento é a graça. Como se não existisse a lei de Deus no Novo Testamento, como se não existisse a graça de Deus no Velho Testamento. E Paulo vai dizer claramente que Abraão ele é salvo pela graça, ninguém é salvo pela lei. Então a visão que eles têm é nobre a motivação desses queridos irmãos, né? Derby, Scofield, são irmãos nobres, piedosos, que têm uma preocupação em glorificar a Deus, mas eles erram na nossa perspectiva aliancista, é bom que se diga isso, eles erram profundamente na teologia e criam uma teologia para nós aliancistas que se manifesta como uma heresia. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso, irmão, porque os nossos irmãos dispensacionalistas também dizem que o nosso aliancismo é uma heresia, você sabe disso, né? Muitos dizem isso. Principalmente o amilenismo. Quando você diz que é amilenista, você fala assim, você é liberal, né? Eu já ouvi isso de irmãos dispensacionalistas. Alfredo, você é o quê? Você é pós... o que você é? Né? Eu falei, não, eu sou amilenarista. Eles, então você é liberal. Eu começo a achar graça. Tá bom, irmãos. Então, nós também temos o direito de dizer que o dispensacionalismo ele é uma heresia. E ele é um processo interpretativo da Escritura Sagrada, que também é problemático. Por quê? Porque eles são literalistas. Eles interpretam a Escritura Sagrada na literalidade. Então, por exemplo, quando ele vai lá para Apocalipse, e quando João fala dos 1000 anos reinado por Cristo, o que o dispensacionalista faz com isso? Ele vai pegar isso literalmente e ele vai dizer que existirá um período na Terra de 1000 anos onde Cristo vai reinar com a igreja, né? Qual é o problema disso, né? Como é que um aliancista vê isso como problema? É muito simples. Eu não posso, veja bem, não é que eu não devo, eu não posso interpretar nada do Apocalipse literalmente. Porque ele mesmo se propõe a isto. Toda a linguagem apocalíptica e esse estilo de linguagem, ele começa lá em Daniel. Daniel tem um chamado ele é um proto-apocalipse, tanto que as visões que ele traz, o Apocalipse é um gênero literário, é uma forma de escrever. E como é que se escreve o Apocalipse? Por meio de símbolos somente. Então, se eu acho que, por isso que os irmãos dispensacionalistas acreditam que o 666 é um chip. Ele vai dizer, não, é um chip que vai ser implantado em alguém. E você vai viver isso. Você fala, um chip? Como assim? Então, o crente não vai poder ter, ele se recusa porque é 666, etc. Então, fica de fato muito confuso. Se eu digo que é literal os 1000 anos, então eu digo que é literal também a besta que emerge da terra. Né? Porque se é literal, então vamos pegar ali a literalidade. Eu lembro que uma vez eu estava debatendo com um querido irmão dispensacionalista, ele disse, mas prove que o milênio é uma alegoria, né? Uma analogia. Eu disse, aí eu li lá no finalzinho, quando diz que durante os 1000 anos, a alma dos mártires estariam reivindicando o seu sangue. Quando ele leu isso, ele disse,
Meu pai do céu, eu nunca tinha atentado para isso. Aí eu falei para ele, então, você acredita que no milênio aqui com Cristo, fantasmas vão estar rodeando o trono de Cristo e reivindicando? Eu não falei ironizando, não. Falei muito sério. Você crê que... Ele, cara, eu nunca tinha visto isso. Então, essa é a questão. Então, essa é a diferença. O aliancismo, ele crê nessas divisões, que são 4, e ele ele lê o livro da Bíblia conforme o seu gênero literário. Por exemplo, se eu vou ler Salmos, eu tenho que ler como poesia, irmãos. Eu não posso ler como doutrina. É poesia. Se eu leio Apocalipse, eu tenho que ler como estrutura apocalíptica. Se eu leio um livro de profecia no Velho Testamento, eu também tenho que fazer isso. As pessoas confundem Apocalipse com um livro de profecia, e não é. E essa confusão vem da divisão que foi feita da Escritura Sagrada, empurrando Daniel entre os profetas. Daniel não era profeta. Ele recebia visões em sonho, mas ele escreve, ele não era profeta na forma de escrita, é isso que eu quero dizer, deixa eu me expressar bem. Ele escreve na linguagem apocalíptica. Qual é a diferença entre a linguagem apocalíptica e a linguagem profética? É que o profeta, ele fala exatamente como vai acontecer. Nação tal virá, invadirá, eu levantarei um templo maior do que este, etc. E de fato acontece. E a profecia, irmãos, olha, quando a gente entende isso, facilita tanto a leitura da Escritura Sagrada. Toda profecia, ela é trazida no seguinte contexto: o povo está bem, está tranquilo, está em paz, e por causa disso abandona o Senhor. Quando isso acontece, o povo abandona o Senhor, Deus manda o profeta. Aí o profeta vem para dizer, vocês vão morrer, vocês vão ser cativos, é isso. Então é tempo de paz e traz juízo. Esse é o profeta. Apocalipse, irmão, é totalmente o contrário. O livro, a estrutura apocalíptica é, o povo de Deus está sendo perseguido. O livro do Apocalipse vem como consolo. Então essa é basicamente a grande diferença. E aí eu volto a dizer que até mesmo um movimento batista, o pastor Franklin Ferreira é bem conhecido, é um pastor batista, ele é aliancista. Ele mesmo brinca dizendo o seguinte, rapaz, eu estou a um passo de batismo infantil. Ele brinca com ele mesmo, né? Estou a um passo ali, eu estou mais na tradição. Por quê? Porque, de fato, o aliancismo é um movimento mais consolidado, mais antigo, do ponto de vista histórico. Pastor, aproveitando esses minutinhos finais, um dos aspectos também é a valorização da pregação no culto, né, a exposição das Escrituras. E nisso eu pergunto, o que é uma pregação cristocêntrica e qual a sua importância para a vida da igreja? Isso é outra joia redescoberta pelo movimento reformado. Irmãos, a gente tem muita visão de culto, né? E a gente perde a beleza histórica do que é o culto por situações que cabem em outro momento, mas que não caberia ali. Algumas pessoas, elas, como não têm o princípio regulador do culto, então elas botam o que dá na telha, né? E não é assim. Todo culto tem que ser cristocêntrico. E a pregação, ela tem que ser cristocêntrica. Como já bateu o sinal, eu vou dizer o seguinte. Qual é a diferença? Se um pastor, ele prega na igreja e ele traz só a informação do texto, a estrutura, etc., e não desemboca em Cristo, esse sermão foi uma aula. Ele é um sermão acadêmico. E não passa disso. E não cumpre o seu papel. Se um pastor, ele vai pregar, e ele só fala de comportamento, ele só fala de como deve ser o crente, aí ele pega a história de José, e diz que José era um homem, temos que ser como José do Egito, que foi um homem de Deus, temos que ser como Abraão, que creu, como Jó, que foi paciente, e ele fica nisso, esse sermão é legalista. Ele é legalista. Ele é problemático, porque você sai dali cheio de José, de Abraão, de Jó, etc. E isso é um problema. Não. Todo sermão, ele tem que apontar
terminar em Cristo. Toda pessoa, quando ele termina de ouvir um sermão, ele tem que ter a seguinte sensação: mais uma vez eu fui lembrado de quem eu sou e de quem Cristo é. Tem muita literatura boa nisso, né? Foi lançada agora pela nossa editora, inclusive, uma série que é Cristo em, aí Cristo em Gênesis, Cristo em Eclesiastes, Cristo, né? Que eu recomendo, inclusive, a leitura desses livros para os irmãos, que é uma leitura muito boa. Então, meus irmãos, se você vai a um culto e você não sai cheio de Cristo, tanto na liturgia, nos cânticos e no sermão, foi problemático esse culto. Eu não tenho nenhum problema em dizer isto. Nenhum problema em dizer isto. Porque o culto acontece no dia do Senhor e você tem que pregar Cristo. Então você fala de José, termina em Cristo. Você fala de Abraão, termina em Cristo. Você fala de comportamento, termina em Cristo. Se você fala da estrutura do texto, traz toda a informação, termina em Cristo. Você tem que pregar Cristo. E essa é, de fato, uma das grandes benesses da visão reformada, que é um culto cristocêntrico e uma pregação cristocêntrica. Eu fico tão satisfeito. Vocês não sabem como esse velho pastor se alegra quando membros daqui vão para outras igrejas presbiterianas em outros estados, né? E aí ele chega, eu falo, e aí? Eu fui na igreja tal. Ele, tá, conheço o pastor. E aí? Pastor, o culto não foi cristocêntrico e muito menos a pregação. Eu senti falta de Cristo. Isso é um bom sinal, porque sabe exatamente o que você vem buscar na igreja. Encerrando, nós temos um livro que causou muito desserviço na igreja evangélica como um todo, que chama Igreja com Propósito, de Rick Warren. Ele fez tanto sucesso que ele começou a produzir, mulheres com propósito, homens com propósito. Dá certo, né? Ganha dinheiro, e não vejo muito problema no sentido comercial. Mas que causou muitos males, porque eu me lembro, na década de 1990, esse livro fez sucesso. Mas esse livro era tão flagrante em ser antropocêntrico, que eu, à época, ainda como evangelical, eu recusei. Eu disse, não, aí está demais, né? Ele tem um capítulo, por exemplo, que ele diz que todo culto deve se preocupar com o visitante. Então você tem que olhar, até a disposição de câmeras, não no livro, mas hoje em dia tem até igreja que coloca câmeras, que tem alguém que está monitorando, né? E vendo e tal. Eu lembro que eu ouvi a história que meu pai contou de um grande pregador nos Estados Unidos. Ele pediu para um homem orar, ele começou a orar, ele abriu os olhos assim, e viu que um visitante estava saindo. Quando ele viu aquilo, ele, irmãos, acordem, enquanto o irmão ora, vamos cantar uma música animada, né? Justamente porque o alvo é a pessoa. Isso é tão triste, irmãos, isso é tão pecaminoso. Porque qualquer lugar que se coloque no lugar de Cristo, no dia que é dele, no culto que é dele, na palavra que é dele, no povo que é dele, qualquer coisa que se coloque no lugar dele é idolatria. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, irmãos, e ter maturidade para lidar com isso. Irmãos, com o passar da hora, quem tiver os seus filhos lá nas classes, por favor, pode ficar à vontade para ir lá buscar, senão daqui a pouco os professores já estão abrindo o portão aqui, né? Cadê? Sim, foi. Isso foi numa reunião da Executiva do Supremo Concílio. Um querido irmão foi pregar na vida de José. Gente, eu mesmo já estava com as entranhas, e colegas ao lado que são reformados, rapaz, esse cara não vai chegar em Cristo não, chega de José, rapaz, tá bom do Zé. Ela falou muito do Zé. Vamos agora, e nada. Um irmão muito querido, um pastorzão. Aí convidaram, esse eu posso citar o nome, né, porque é positivo. Aí convidaram o reverendo Valdeci, né, orientador aí da Shirley, Valdeci para orar. Rapaz, assim, foi flagrante, assim, eu disse, rapaz, o Valdeci deu uma
cacetada na cabeça do pregador por meio da oração. Ele não usou a oração de forma pecaminosa, ele salvou o sermão. Porque ele já começa, eu nunca esqueço, o Valdeci começou orando dizendo: Senhor, não é José, é Cristo. E aí ele pega toda a estrutura do sermão pregado e só Cristo, Cristo, Cristo. Aí, quando acabou, uma turma foi lá abraçá-lo, né, obrigado. Ele mesmo falou, irmãos, eu já estava, isso me incomodou muito. Então, essa posição, de fato, ela é interessante. Irmão, se você ouvir um sermão onde o pastor só fala de comportamento, só fala de como você deve ser como crente, estrutura e não vai para Cristo, de maneira muito educada, muito submissa, muito pacífica, pastoreie esse pastor, esse pregador. Chega para ele e fala: irmão, olha, assim, vi o sermão muito bom no sentido de eu só senti falta, meu pastor, de Cristo. Leve-o a pensar nisso, né, para que ele tenha essa posição de trazer Cristo. Daí a importância do culto, né, do culto solene e da pregação. É você sair da igreja e falar: caramba. E aí não tem jeito, irmão. Se você compara a mim com Cristo, quem sou eu e quem é Cristo? Então eu diminuo e Cristo cresce na sua graça. Os princípios de liturgia deixam, inclusive a liturgia do culto fica a cargo do pastor e do conselho. Ele é responsável pela liturgia e por essa questão da frequência da ceia, né? Então, justamente pensando nisso que haverá essa reunião para debatermos sobre o assunto. Mas muito obrigado, meu irmão, pela informação. Queridos, está encerrada a nossa aula, inclusive está encerrado a nossa série, essa nossa série. Vamos apenas orar para encerrar, agradecendo ao Senhor por essas 4 aulas em que estivemos debatendo por esses assuntos. Pai querido, muito obrigado por aquilo que aprendemos sobre a história da igreja, que não é nossa, mas é tua. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de fazer parte do teu corpo, do corpo de Cristo, fazer parte, Senhor Deus, da igreja presbiteriana e buscarmos ter uma compreensão correta das Escrituras, Pai. Ajuda-nos a olhar para trás e então perceber aquilo que temos como herança e que chega até nós hoje. Abençoa este pequenino povo aqui reunido, abençoa a tua igreja neste dia que é dia do Senhor e traz-nos logo mais à noite em segurança e em paz para cultuarmos ao Senhor. E é em nome de Cristo que nós pedimos e também agradecemos. Amém.